Só confirmar aqui, pessoal. Foi. Então, vamos definir, embora eu acho que alguns de vocês já viram, já devem saber a definição bonitinha de alto valor e alto vetor, eu vou tentar não ser puramente algébrico, tá? Eu poderia definir simplesmente alto valor e alto vetor para matrizes, eu vou definir com operadores, tá? Então, dada uma transformação linear de um espaço para ele mesmo, né, que é a definição que eu dei de operador linear, e eu vou supor que tenha uma base, tá, que aqui eu estou chamando de B de V1 até Vn, tal que a matriz, e aqui, como eu estou usando a mesma base, eu só vou colocar um subscrito. Seria de B para B, né? Só para não ficar repetindo toda hora, eu vou escrever desse jeito, tá? Tenha uma forma diagonal, ou seja uma matriz diagonal, representada por uma matriz diagonal N por N, né? Então, isso daqui é o que eu estou primeiro definindo, o que eu vou chamar aqui de alto valor, né? Então, da definição dessa matriz diagonal, a gente tem que o T de VI é igual a lambda VI para I indo de 1 a N, ou seja, a imagem de qualquer vetor da base é múltiplo desse valor. Tá? Então, estou aqui, na verdade, eu estou chamando de matriz na forma diagonal um operador que seja representado por uma matriz diagonal, tá? Por quê? Porque lá na frente a gente vai estar interessado em diagonalizar operadores. O que isso quer dizer? Escolher uma base em que essa matriz, será que isso é sempre possível, né? Escolher uma base que a matriz do operador é diagonal, tá? Tem alguns casos especiais que sim, em alguns casos não é possível, mas os casos mais interessantes, sim, tá? Muito bem. E aí, definição. Aqui, definição mais nua e crua de alto valor, né? Um alto valor de um operador é um elemento, aqui eu estou chamando de lambda, né? Tal que existe um vetor não nulo, isso aqui é importante, não nulo, tá? Tal que T de V é igual a lambda V. Tá? Então, o que isso daqui está fazendo? Qual que é a ideia disso aqui, né? Se eu me dá um vetor, aplico a transformação e eu consigo um múltiplo dele mesmo, tá? O que isso daqui está dizendo? Que se eu pegar um vetor num determinado autoespaço e ficar aplicando esse operador, ele não sai do próprio autoespaço. Tá? Eu vou definir isso, inclusive, como autoespaço. Essa é a ideia. Então, eu pego um vetor num conjunto, um subespaço, e ele fica sempre lá, dado que eu só estou aplicando a operação T. Tá? Se lambda é alto valor de T, então a gente diz que todo vetor não nulo, tal que esta identidade seja verdadeira, é chamado de alto vetor, tá? De T associado ao lambda. Tá? E o espaço, quer dizer, a gente não sabe ainda que é subespaço, eu já estou dando um spoiler, mas o conjunto de todos os autovetores a gente denomina assim, alt de subscrito T com relação ao alto valor lambda. Tá? São todos os vetores que admitem essa identidade. Tá? Então, essa é a definição primeira aí de alto valor e alto vetor. Alto valor é o valor aqui que a gente associa, tal que, e alto vetor, que é a ideia mais central, aqui é um vetor que eu aplico o operador, né? E o resultado disso é um múltiplo dele mesmo. Tá? Note que se T não é injetora, né? O zero é alto valor. Né? Por que isso? Vamos ver se alguém saca. Lembra que eu provei em aulas passadas, né, que se T é injetora, né, o único cara que está no núcleo é o vetor nulo. Afinal, T de zero sempre é igual a zero. Tá? Então, se for injetora, só tem ele no núcleo lá. Né? E, portanto, como esses vetores na definição têm que ser não nulos, o zero não poderia ser alto valor. Mas como aqui o núcleo é não nulo, neste caso, então o zero é alto valor. Vão ter alguns vetores que estão no núcleo. Por consequência disso, vale esta equação quando o lambda for igual a zero. Tá? Então, essa é uma observação bastante útil de vez em quando, que eventualmente a gente já vai saber algum alto valor já de cara. Tá? Note que dizer que T é diagonalizável é dizer que existe uma base formada de autovetores, né? Exatamente pelo formato da matriz aqui. Né? Tudo bem?
Então, é isso daqui que a gente vai querer chegar lá na frente. Para dar um exemplo, da mecânica da coisa, principalmente, né, eu vou utilizar primeiro, sempre começando com base canônica, este exemplo aqui, né, onde eu só faço a inversão das coordenadas. Então, o meu operador, na verdade, você me dá um vetor no R2 e eu faço a inversão das coordenadas x por y. Tá, vamos ver o que isso significa em termos deste exemplo. E vamos destrinchar ele porque ele é um exemplo bem simples. Então, t de xy vai ser yx. Nota que independe da base, que eu escolhi isso aqui. Por enquanto, vamos assumir a base canônica. Tá? Bom, na base canônica, como é que eu posso representar uma matriz associada a essa transformação? Eu nem precisava fazer isso, tá? Depois eu faço sem a matriz. Vamos fazer primeiro com a matriz. Então, t de 1 e 0, isso aqui vai ser 0 e 1. E o t de 0 e 1 vai ser 1 e 0. Tá? Ele inverte os vetores, né, de posição aqui. Tá certo? Está. E aí, a matriz T na base canônica, lembra como monta isso? Eu pego esses vetores, boto nas colunas, vai ser 0, 1, 1, 0, né? Tá? E aí a gente pode... o que eu queria com esse exemplo é mais mostrar o algoritmo de como calcular os autovalores e autovetores de um modo mais pragmático e o primeiro modo que todo mundo ensina mesmo, né? Então, qual é a ideia aqui? Bom, eu tenho a matriz aqui, a gente vai trabalhar com esta identidade aqui, né? Só que já assumindo essa base, né? Então, uma vez que eu tenho essa matriz, o que eu posso escrever? Eu estou em busca de vetores na base canônica, que quando eu faço essa operação, né, este cara aqui, né? Eu gostaria que fosse o quê? Também na base canônica, eu gostaria que fosse um lambda deste cara. Tá certo? Isso escrito de forma matricial, se eu chamar essa matriz aqui de A, só para ficar mais fácil, né? Escrito essa parte aqui, se eu olhar essa parte aqui, né? Escrito de forma matricial, eu posso, ou essa parte unindo com essa parte aqui, eu posso reescrever isso como sendo vamos supor aqui, eu vou manter a anotação do... Opa, aqui é C, né? Perdão. Aqui é C. Eu vou manter pelo menos a anotação do vetor assim. Tá, isso aqui vai ser lambda vetor V. Tá? Então eu estou em busca disso aqui, né? Aí um jeito fácil de notar como eu consigo trabalhar com isso é o seguinte. Eu vou passar aqui esse lambda, isso daqui é um vetor. Lembra que um vetor, isso aqui é um vetor, pensando na estrutura que eu estou formando, é um vetor que tem duas linhas, aí uma coluna, então seria uma matriz 2 por 1, isso aqui é 2 por 2, 2 por 1, então está tudo bem definidinho aqui. Eu vou reescrever isso aqui dessa seguinte maneira, né? A, V de C, é igual a lambda, vou botar uma identidade aqui, V de C. Tá certo? E aí o que eu vou fazer aqui, né? Que eu imagino que quem já viu isso deve ter feito isso, né? Vou passar tudo para um lado só e botar o V em evidência à direita. Então eu fico com isso aqui. Tá? Ou seja, cair no sistema linear, se você parar para pensar. O que eu estou buscando? Eu estou buscando soluções não triviais, né? Vetores não nulos aqui, tal que isso daqui seja verdadeiro. Nota que isso daqui é uma matriz 2 por 2. Isso aqui é uma matriz 2 por 1, que no fim vão ser as minhas incógnitas, as coordenadas do vetor V, né? E este zero aqui representa o zero vetor, né? É um 0, 0, assim, tá? Só para deixar bem claro o que eu estou escrevendo. Tudo bem? Alguma dúvida até então? E aí, do ponto de vista de algoritmo, agora sim, né? Como é que eu acho soluções não triviais, ou o que eu preciso impor
para este sistema aqui ter soluções não triviais. E por isso, de novo, a gente gastou tanto tempo lá na parte de sistemas. Como que a gente fazia isso, pessoal? O que eu tinha que supor aqui? Se isso daqui for inversível, já era, né? Se essa matriz A menos lambda I tiver inversa, ferrou. Por quê? Se ela tiver inversa, eu posso pré-multiplicar pela inversa. Aqui vai aparecer uma identidade. Ou seja, a única solução vai ser a solução trivial. Tá? O que eu preciso para isso aqui acontecer? Para eu conseguir achar vetores não nulos. Que o determinante dessa matriz seja zero. Isso, aí você já está linkando com o determinante, mas a ideia é essa, né? Eu preciso que esse sistema tenha variável livre. Né? E o que o Rafa falou é correto, né? Se esse determinante for zero, isso significa que a matriz não é inversível e que significa, pelo que a gente viu lá, que este sistema aqui terá soluções não triviais. Tá? Então, dizer que eu quero achar soluções desse tipo vai implicar o quê? Vai implicar que eu tenho que calcular o determinante dessa matriz aqui e eu gostaria que ele fosse nulo. Para quê? Para eu ter o posto dessa matriz não igual a 2 neste caso. Né? Óbvio que, nota aqui que eu não fiz nada que dependesse da dimensão. Aqui eu estou pegando um caso particular, mas eu vou generalizar isso para uma matriz n por n. Aqui, tá? Tudo bem? Alguma dúvida até então? Isso aqui é uma coisa que eu vou definir daqui a pouquinho como vai gerar, esse lado esquerdo da equação vai gerar um polinômio. Né? Vamos ver isso na prática. Né? Então, se eu pegar A menos lambda I aqui, né? Essa A específica, né? A é 0, 1, 0, menos lambda I, eu vou botar na diagonal principal os lambdas aqui. Né? Portanto, essa matriz aqui vai ser menos lambda, 1, 1, menos lambda. Tá? E o que eu estou buscando aqui, olhando essa identidade, é buscando, vou pegar o determinante dessa matriz e igualar a zero. Tá? Então, o determinante dessa matriz aí, né? Menos lambda 1, 1, menos lambda. E vou igualar a zero. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? E aí, agora é fazer conta. Essa é a parte mais algorítmica da coisa. Então, vamos fazer essa conta. Vai ficar lambda ao quadrado menos 1 igual a zero. Isso implica que lambda é igual a mais ou menos 1. Tá? E estes daqui vão ser os autovalores do meu operador. Alguma dúvida até aqui? E aí, o que falta, né, é eu achar os autovetores associados a estes autovalores. Tá, essa é uma maneira, a maneira talvez mais algorítmica, mais pragmática de calcular o autovalor. Nota que neste caso aqui eu nem precisava ter feito isso, né? Eu podia resolver, sei lá, pensando aqui no sistema em si. Né? Daqui a pouco eu faço isso. Vamos fazer primeiro por matriz só para terminar. Né? Aí eu vou assumir aqui, então vamos calcular os autovetores. Tá? O que eu quero dizer com calcular os autovetores? Como essa identidade aqui, eu fiz esse determinante e deu mais ou menos 1 para os valores de lambda, isso significa que eu vou encontrar, essas duas soluções aqui vão me dar exemplos de quando esse determinante é nulo. Isso significa que se eu usar ou o mais 1 ou o menos 1, este sistema aqui terá soluções não triviais. E aí, ou seja, esses sistemas aí, esses dois sistemas vão me dar exatamente os autovetores. Tá? Vamos testar isso. Então, lambda igual a 1 primeiro, né? E depois aqui do lado eu vou fazer lambda igual a menos 1. Tá? Vou chamar de lambda 1 e lambda 2 só para a gente associar os nomes a esses autovalores. Tá? Bom, e a matriz é essa aqui. Então, este sistema pode ser escrito assim, né? Menos, no caso de lambda igual a 1,
vai ser menos 1, 1, 1 e menos 1. As coordenadas do vetor, que eu vou chamar aqui de Vx e Vy, são números que a gente vai achar. Isso tem que dar 0, 0. Ou você volta na matriz original, tanto faz, tá? Eu já estou fazendo desse jeito. Isso daqui, se vocês notarem, o oposto dessa matriz é 1, né? Uma linha é múltipla da outra. Então, eu só preciso olhar uma dessas duas linhas. Vou olhar a segunda, que está prontinha já para mim. Vx vai ser igual a Vy pela segunda linha, né? Portanto, os vetores nessa estrutura, né, vão ter que ter coordenadas iguais. Tá? Então, o que vai ser um autovetor nesse caso? Um autovetor, neste caso, vão ser vetores na base canônica que tenham essa estrutura. Eu vou colocar T vezes 1, 1. Tá, vamos checar isso, né? Vamos checar que, de fato, eles são autovetores. Se eu pegar a transformação original aqui, né, e pegar algum vetor do tipo T e T, né, o que a transformação original faz, né? A transformação original está aqui, ela inverte as coordenadas. Então, isso aqui vai ser igual a T e T. Certo? Que eu posso escrever como se fosse 1 vezes o vetor original. E é por essa razão que este cara aqui é um autovetor, né? Se eu colocar vetores desse tipo na transformação, eles continuam sendo eles mesmos, digamos assim. Tudo bem neste caso? Alguma dúvida? Tá. Note que isso daqui, o que a gente não discutiu ainda, mas isso daqui é um subespaço, né? Por que é um subespaço? Porque qualquer combinação linear desses caras assim, né? Desses caras 1 e 1, eles vão ter essa característica. Tá? Então, por essa razão que eu escrevo assim, né? Que o alto espaço do operador T neste cara aí pode ser escrito como o span. Deixa eu escrever como span, assim, span do 1, 1. Tá? Isso daqui é um subespaço. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Se vocês olharem o segundo caso, né, vou voltar na matriz original, onde aparecer aqui lambda, eu coloco menos 1 agora. 1, 1, 1 e 1. Estou em busca de vetores desse tipo. Certo? Ô, Antônio, Oi, fala. o autoespaço é formado pelos autovetores? Isso aí. Tá? Neste caso, esse autoespaço é bastante simples, porque eu só tenho um autovetor, né? Mas vão ter alguns casos que são mais interessantes. Mas sim, é isso aí. Né? O jeito que eu escrevi aqui foi um jeito já escolhendo uma base, né? Implicitamente. Eu estou falando que esse cara aqui é base do autoespaço. Né? A lista de um vetor, cujo vetor é 1, 1, é base desse autoespaço. Tá? Inclusive, posso escrever isso aqui, a dimensão, né, desse autoespaço. Isso aqui vai ser importante, é igual a 1. Tudo bem? Foi essa a sua dúvida? Aham, beleza. Show. Muito bem. Isso aqui eu vou dar um nome depois. Tá? A dimensão do autoespaço eu vou dar um nome de multiplicidade geométrica, tá? do alto valor. E depois vai ter um outro negócio chamado multiplicidade algébrica. A algébrica é mais fácil, né? O número de vezes que o alto valor é solução desse sistema aqui, tá? Que vocês vão ver, isso daqui vai gerar um polinômio. Aqui tem, né? Ó, lambda ao quadrado menos 1. Esse polinômio, por exemplo, ele pode ser escrito como lambda menos 1, lambda mais 1. Certo? Você nota que isso daqui está implícito. Tem um aqui e um aqui. Eu vou definir esse 1 e esse 1 aqui como a multiplicidade algébrica dessas raízes. Tá? Mas eu vou chegar lá. Só ressaltando algumas coisas que vêm pela frente. Muito bem. E agora vamos achar o segundo autoespaço, né, relacionado ao menos 1. Neste caso aqui, nota de novo que o posto da matriz é igual a 1.
né? Como a gente já esperava. E Vx mais Vy igual a zero implica que, por exemplo, o Vy pode ser escrito como menos Vx. Muito bem. E aí eu posso escrever meus autovetores como sendo do tipo V de C é igual a T. T não, vou escolher outra letra só para não confundir. S de 1 menos 1. Certo? E de fato, se eu pegar vetores desse tipo, T de S menos S, né? Se eu inverter, lembra que a transformação inverte as coordenadas, né? Vai ficar menos S, S, que eu posso reescrever assim, menos 1, S menos S. Então, pegou o mesmo vetor e multiplicou por menos 1. Certo? Então, alto espaço, nesse caso, do menos 1, é o span gerado por vetores desse tipo aqui, né? Eu vou escrever menos 1, 1 ou 1 menos 1, tanto faz. Deixa eu só manter. Podia ser tanto faz, tá, pessoal? O span é o mesmo. E a dimensão é 1. Tudo bem? Alguma dúvida neste caso? Né? E nota que a matriz original ela não é diagonal. Né? A matriz original do operador, 0, 1, 0, ela não é diagonal. Tá? Mas vamos ver, já aqui com a intuição que a gente tem das aulas passadas, eu vou pegar esse exemplo simples para fazer uma coisa que eu vou criar um algoritmo mais para frente, mas vamos diagonalizar esta matriz, esse operador. Tá? Ou seja, eu vou escolher uma base que eu vou escrever o seu operador, né? Na medida dessa definição que está aqui em cima, né? Eu vou escolher uma base em que o operador fique diagonal. Tá? Qual seria esta base? Né? Bom, isso aqui me dá um bom caminho para fazer isso. Né? Eu vou escrever o quê? Eu vou pegar estes vetores aqui, que eu inclusive calculei aqui, né? Vou deixar mais explícito o meu argumento aqui embaixo. Então, eu vou pegar o vetor 1 e 1, e nota que o vetor 1 e 1 aplicado na operação, no operador, dá 1 e 1, e o vetor menos 1 e 1, é isso? Não, ao contrário, né? Peraí. O 1 e menos 1, né? Ele pode ser escrito como, inverte as coordenadas, fica menos 1 e 1, tá certo? Por enquanto a gente sabe isso, e vamos tentar escrever isso aqui numa outra base. Eu vou escolher como base, que eu vou chamar de beta. Isso a gente já fez em aulas passadas, né? Eu vou pegar essa base aqui, 1 e 1, menos 1 e 1, que por um acaso são os autovetores. Tá? Como é que fazia mesmo para escrever o operador nessa base aqui? Quem lembra? O que eu tinha que fazer agora? Lembra que tem que sair dessa base e chegar nessa base. Eu quero escrever isso aqui, né? O T de beta para beta. E aí? Bom, eu tinha que escrever, né? Como esses caras vão ser elementos da base, e aqui está tudo em canônica, eu vou escrever, esse cara aqui está na canônica, então eu vou transformar esse cara na canônica, um 1, para essa base aqui, que é bastante simples, né? Como é que é este cara? Tá certo isso aqui? Peraí, aqui é perdão, copiei errado aqui, pessoal. Aqui é 1 e menos 1. Tá? Como é que vai ser? Bom, neste caso, como é que eu escrevo o vetor t de 1 na base beta? Que esse cara aqui vai ser t de 1, né? Na base beta, ele é 1 vezes 1 mais 0 vezes 1 e menos 1. Tá? E o segundo vetor, o t de 1 e menos 1,
Isso aqui vai ser o quê? Menos 1, 1. Que pode ser escrito como 0 de 1 mais menos 1 de 1 e menos 1. E o que a gente fazia com esses coeficientes? A gente colocava na matriz, né? Então, o t de beta para beta vai ser a matriz. Se vocês olharem, vai ser 1 e 0 por causa desses dois coeficientes. E 0 e menos 1. E olha só, a matriz, esta matriz aqui agora é diagonal. E quem está na diagonal principal? Exatamente os autovalores, né? Olha só que interessante isso aqui. Tudo bem? Alguma dúvida nisso aqui? Então isso vai me dar, de certa maneira, um processo de diagonalização de matrizes que a gente vai estudar ao longo da aula de hoje ainda. Mas tudo bem, está claro mais a definição de autovalor aqui? Espero que sim. Vocês estão quietinhos. Hoje, segunda-feira, é bravo, né? Se bem que deu uma esquentada hoje. Tudo bem. Vamos voltar lá para as definições. Eu só quis dar esse exemplo bastante simples aqui para a gente já se acostumar, principalmente com linguagem. Então, o que eu quero que vocês tirem desse exemplo é a gente vai ficar fazendo isso aqui, né? Esse processo de pega a matriz relacionada à transformação, subtrai de lambda i, identidade aqui, né? Calculo determinante. Acho isso daqui eu vou definir como polinômio característico, né? Que é esse polinômio aqui. Eu vou igualar o polinômio a zero. Acha os autovalores, joga de volta nesse sistema, acha os autovetores. Tá? E, eventualmente, a gente vai estar interessado com processos de diagonalização de operadores. Muito bem. Bom, suponha que T um operador linear. Dizemos que T é diagonalizável se existir uma base tal que nesta base o operador, a matriz associada ao operador é diagonal. Então, neste caso, este operador aqui é diagonalizável, porque eu achei essa base aqui que o operador dava diagonal, dava uma matriz diagonal. Tá? Segundo exemplo, esse exemplo aqui, depois vocês tentem fazer, vocês podem ver que se eu colocar um sinal de menos aqui, aí ele não vai possuir autovalores. Tá? Ele não vai possuir autovalor. Deixa eu fazer esse aqui, porque aí já introduz a aula da tarde. Vou fazer rapidinho aqui, tá? Acho que dá para fazer até nesse cantinho aqui, tá? Então, o operador, exemplo 2 aqui. É o operador t de xy, que me devolve menos yx. Né? Posso pegar a base canônica aqui, só para começar o meu problema. T de 1, 0 vai dar 0, 1. E o t de 0, 1 vai dar menos 1 e 0. A matriz é muito parecida, né? Posso escrever essa matriz na base canônica como sendo 0, 1, menos 1, 0. E aí vamos calcular aqueles determinantes, né? Eu vou primeiro fazer assim, t de c menos lambda i, deixar essa matriz anotada aqui, né? Vai ficar menos lambda, menos 1, 1 e menos lambda. Tá? E calcular o determinante disso aqui, né? Vai ser menos lambda. Vou usar essa anotação de vez em quando só para ficar mais compacto. Isso aqui vai ser lambda ao quadrado mais 1. E isso aqui eu gostaria que fosse 0. Né? Opa, ficou feio isso aqui, peraí. E se vocês notarem, este polinômio aqui não possui raízes reais. Tá? Então, portanto, não existe lambda pertencente aos reais, tal que lambda ao quadrado mais 1 igual a 0. Mas caso a gente quisesse calcular, se o nosso corpo agora fosse os complexos e não os reais, a gente teria mais ou menos i aqui como a solução. Tudo bem? Alguma dúvida? Muito bem.
Prof, Oi. eu posso dizer que é diagonalizável se os autoespaços geram o contradomínio? Que eu fiquei com a impressão de que você pode diagonalizar justamente porque você tem dois autoespaços e aí as duas bases deles geram uma base no contradomínio. É isso Quer aí. dizer, é tudo no mesmo espaço. Eu vou chegar nessa conclusão. Se eu conseguir gerar, vamos supor que eu estou no espaço, o espaço do operador, o T de V, né? T de V para V. Se o V tiver a dimensão n e eu conseguir achar n autovalores, n autovetores LI entre si, aí a sua afirmação é verdadeira. Aí eu consigo construir uma base em que o operador vai ser diagonal. Sim, mas tipo, o V seria a soma de V1 mais V de menos 1, por exemplo. É combinação linear, isso. Não, mas eu tô Expande. pensando, tipo, lembra quando a gente somava esses espaços vetoriais? Tipo, Soma direta, isso. isso, Sim, a gente vai chegar lá. É isso aí beleza. mesmo. Vai ser, acho que daqui a alguns teoremas, tá? Mas a ideia é essa mesmo, Rafa. E muito bem. Então, este caso aqui é um caso que não tem autovalores reais, tá? Método para encontrar autovalores. Então, a generalização do que eu fiz aí no bloquinho de notas. Então, se lambda for um autovalor aqui deste operador, tá? Aqui eu estou deixando a dimensão mais aberta possível, contanto que ela seja finita. Então, existe V, tal que T de V é igual a lambda V, né? Assumindo que tenha um autovalor. E aí, assumindo uma base canônica, que pode se escrever exatamente do jeitinho que eu fiz, né? T de V nessa base C igual a lambda VC. Posso passar tudo manipulando daquela maneira, né? E reescrever essa equação como sendo a matriz do operador nessa base, menos lambda I, e vezes o vetor, né? É igual a zero, né? Isso significa que eu estou procurando soluções não triviais para este sistema, né? Eu quero vetores não nulos. Significa dizer que o núcleo, também, outra maneira de dizer isso é que o núcleo deste novo operador, podia ter criado um operador T menos lambda I, né? É não nulo, e isso significa calcular o determinante daquela maneira que a gente fez no exemplo, tá? E igualar esse determinante a zero, tá? Portanto, a gente vai definir este cara aqui do lado esquerdo da equação como um polinômio característico, tá? Tem o teorema de Cayley-Hamilton, que eu não vou fazer com vocês, mas para quem tiver curiosidade, dá uma olhada no capítulo 7 do Boldrini, ele faz, pelo menos ele cita Cayley-Hamilton, mas não é muito nosso interesse aqui, tá? Então vamos definir o polinômio característico de T, que irá nos ajudar a encontrar esses autovalores. Então é só você pegar a matriz do operador associada a uma base e tirar menos xi, né? X vai fazer o papel dos autovalores aqui, tá? Esse cara aqui eu estou definindo como sendo o polinômio do operador, que eu vou usar essa notação, tá? E em geral a gente vai estar interessado em igualar isso a zero. Afinal, a gente gostaria muito de encontrar os autovalores, tá? Tudo bem? Alguma dúvida até o momento? Bom, lema. E aqui algum lema, se eu chamei de lema, quer dizer que vem um teorema aí pela frente, tá? Esse lema pode parecer simples, mas ele é meio chatinho. E eu vou tentar fazer com calma aqui com você, ler com calma essa demonstração com vocês, para ver o que está por trás da construção da demonstração, porque afinal eu vou usar depois esse lema no próximo teorema, tá? Então, estou pegando um operador linear. Se a soma de vetores aqui, então estou pegando, note que os VIs aqui que eu estou fazendo a soma desses autovetores, né, são autovetores associados a lambda is aqui, né? Então nota que eu estou pegando um cara em cada autoespaço. Tá? Pega um cara do autoespaço 1, do lambda 1. Pega um cara do autoespaço do lambda 2. Vai até o tésimo autoespaço, vai pegando caras aleatórios aí, né? Se você somar todo mundo e essa soma der zero, isso implica dizer
que todo mundo é zero. Forte isso, hein? Mas tudo bem? Então não pode acontecer. A contrapositiva disso é que a gente está interessado. Tá? E o que mais? Seja BI uma lista de vetores LI, né, em cada um dos autoespaços. Né? Então, a união dessas listas é LI. E isso daqui vai preparar terreno para o que o Rafa perguntou. Né? Rafa, nota que aqui o que eu estou interessado? Estou pegando em cada autoespaço uma lista LI. Se eu conseguir juntar uma lista LI em todos os autoespaços e fizer a união dessas listas LI, essa lista será LI. E aí é isso daqui que eu estou interessado, no fim das contas, depois em construir a base para diagonalizar o meu operador. Tá certo? Tá clara a ideia disso aqui? Sim. Show de bola. Tá, a parte 1 eu acho que é a mais complicadinha. A parte 2 não é tão... é meio consequência. Tá? Mas vamos fazer com calma isso aqui. E aí eu espero que vocês entendam onde a gente vai usar isso. Tá? Então vamos mostrar primeiro, a parte 1 é por indução. Né? Bom, para 1 é trivial, né? Porque se eu pegar só um autoespaço, e se ele for a soma dele com ele mesmo for zero, isso significa que ele é zero. Né? Bem trivial. Bom, suponha agora que esta propriedade seja verdadeira até n elementos. Né? Então eu peguei n autoespaços aqui, peguei um representante de cada autoespaço, somei todo mundo, isso deu zero, né? E o que implica que os VI são zeros. Tá? Então, estou supondo aí que se eu pegar elementos que a soma dá zero, então cada um deles é zero. E aí eu vou mostrar que se a soma, se eu pegar mais um elemento, então isso vai implicar que ele também vai ser zero. Tá? Essa é a ideia. Suponha que a soma, então, nota que eu vou mostrar o se então, né? Então eu vou supor que a soma dos n mais 1 elementos é zero. Certo? Sempre vale t de zero igual a zero. Né? Ainda bem. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa identidade e essa estrutura para provar que o próximo elemento, o que eu adicionei na lista, também é um nulo. Né? Por quê? E aí eu vou usar a linearidade da transformação. Né? Afinal, 0 é igual a t de zero. Né? Por hipótese, este cara, o zero pode ser escrito como a soma desses caras. Então, está aqui, né? T de soma de 1 até n mais 1 desses vetores. Né? Pela linearidade, daqui para cá eu estou usando a linearidade da transformação ou do operador. Né? Então, sai a soma. Né? T de V desses caras. Né? E pelo fato de cada um esses VIs serem elementos do autoespaço, vale a identidade T de VI é igual a lambda I VI. Tá? Ou seja, agora eu tenho esta outra soma aqui, sendo igual a zero. Então, que é o que está escrito aqui. Então, a soma de 1 até n mais 1 dos lambda i's VI's também é igual a zero se esta soma for igual a zero. Tá certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha hipótese de indução. Né? Vou supor que eu tenho uma soma zero, que implica que os vetores são zero, e vou multiplicar esta soma, né? Além disso, eu supus isso, eu vou multiplicar essa soma pelo enésimo mais 1 alto valor. Então, como eu estou multiplicando uma soma, né, ela aparece aqui esse alto valor. Tá? Ou seja, por um lado, eu concluí que esta soma aqui, lambda I VI, somado em I de 1 até n mais 1 igual a zero. Por outro lado, também um alto valor fixo aqui, vezes os VI somados de 1 até n mais 1 também é igual a zero. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu quero provar que o Vn mais 1 é igual a zero, quando essas duas coisas valem. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um menos a outra aqui, né? Então, vou fazer o asterisco 1 menos o asterisco 2. Porque dessa maneira, se vocês olharem os somatórios, né? Vai ficar o somatório de 1 até n mais 1, dos lambda i's menos o lambda n mais 1, certo? Vezes os VI's, isso é igual a zero. Tudo bem?
Isso vale... Professor, Oi, fala, desculpa. mas ali em cima, pela hipótese, não é para N, tipo, que a soma é zero? Tipo, Não, ali... calma, eu não usei isso ainda. Ó, vamos lá. O que eu acho que é a confusão aqui, que eu também tinha muito no começo, é a hipótese de indução é que se eu pegar n elementos em n autoespaços e somar, e isso for zero, então todos eles são zero. Tá? Eu não estou supondo que isso seja verdadeiro, eu estou supondo que se isso for verdadeiro, então vale isso. É aqui a picuinha da coisa. Tudo bem, Thiago? Ah, tá, beleza. Tá, tipo, eu tô supondo o P implica Q, né? Suponha que P implica Q seja verdadeiro. Eu não estou supondo P, né? Aqui é exatamente é essa confusão aqui, talvez, que tem. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar em algum momento isso, né? Mas ainda não. Aí eu vou mostrar que se... De novo, eu não vou mostrar que isso daqui é verdadeiro. Eu vou mostrar que se isso for verdadeiro, então os BIs todos são zero. E aí foi como eu comecei, né? Então suponha que isso seja verdadeiro. Se eu, a partir disso, fizer manipulações algébricas e provar que todo mundo é zero, pronto, provei por indução. Tá, usando isso aqui, né? Óbvio. Ficou mais claro isso? Tudo bem? Sim, eu tinha confundido isso mesmo, não tinha visto. Beleza. Bom, aí eu estava aqui, né? Eu vou fazer uma menos a outra. Chego nesta identidade aqui, que é bastante trivial, né? Então, o que está acontecendo? Quando eu faço essa identidade, o que acontece com essa soma? Né? Quando eu estou no enésimo mais 1, vai ficar lambda n mais 1 menos lambda n mais 1. Então vai dar zero. Por isso que isso daqui, escrever isso daqui, é equivalente a escrever isso aqui. Que vai ficar só n termos. Tá? E isso daqui vai ser igual a zero. Note que cada um destes caras que estão aqui agora, eles são elementos do autoespaço de cada um dos lambda i's. Né? Por exemplo, o primeiro aqui, ele é um elemento ele é um múltiplo do V1. E tudo bem, então ele está no autoespaço. Certo? Aí aqui eu vou usar a hipótese de indução. Como esta soma é zero, isto implica, pela hipótese de indução, que todo mundo, até o enésimo termo, é zero. Ficou mais claro? Agora eu acho que ficou bastante claro onde eu estou usando a minha hipótese de indução. Né? E aí eu volto no asterisco. Eu volto aqui. Bom, se eu tenho até o enésimo termo igual a zero nessa soma, só vai sobrar o lambda n mais 1, Vn mais 1 igual a zero. Né? Da onde eu concluo que o Vn mais 1 é igual a zero. Tudo bem isso aqui? Alguma dúvida? Por isso que eu fiz com extrema calma esta hipótese, esta parte 1 do lema. Aí a parte 2, basicamente eu vou aplicar a parte 1. Né? Se eu tenho uma lista dentro de um autoespaço, indexada aqui por i, que é li, né? E se eu pegar todas as listas em cada um dos autoespaços que são li, eu faço a união delas, ela é li. Tá? E tem a ver com essa manipulação de autovalores. Né? Por quê? Vamos lá. Então, de novo, estou pegando uma lista BI que eu vou indexar assim, né? VI. O primeiro subíndice é com relação ao autoespaço, o segundo subíndice é o número de itens que eu tenho LIs nesse autoespaço. Tá? Então, aqui eu vou ter NI subíndices, né? Então, eu tenho quantos elementos aqui total? Se eu tiver T autoespaços, eu tenho T, esse somatório aqui de T com os NIs, né? Acho que deu para entender aqui. Né? Muito bem, aí eu vou usar pelo item 1, né? Soma todo mundo. Eu quero saber se eles são todos LI entre si. Né? Então, soma todo mundo aqui nos autoespaços e nas listas. Põe coeficiente aqui. Né? Estes coeficientes eu gostaria que fosse zero para ser LI. Né? Muito bem. Pelo fato destes caras aqui estarem no autoespaço, eu estou usando o item 1. Né? Isso implica que eu estou escrevendo uma soma de elementos, cada um deles em um autoespaço, e é igual a zero. Isso implica que esta soma é igual a zero. E aí eu vou usar o fato destes caras aqui serem LI entre si, no mesmo subespaço. Né?
E aí, por isso que os coeficientes são 0. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, o que é interessante desse lema? A parte que a gente vai tirar, né? Não é a parte 1, é a parte 2. Tá? A parte 2 é a mais interessante. Se eu tenho listas LI dentro de cada um dos autoespaços, se eu unir essas listas, eu formo uma nova listona LI. Tá? É essa parte que me interessa. Eu não entendi direito essa parte aí, a segunda. A Acho que eu me dedução... perdi na notação ali. Então, vamos lá. Vou tentar deixar mais claro isso. Vamos supor que tenha 3 autoespaços aqui, né? Deixa eu vir para cada um exemplo que eu acho que é mais... que ajuda a entender notação, né? Então, aqui, exemplo do lema 2. Tá? Se eu pegar 3 autoespaços, eu vou pegar um V1, 1, V1, 2, V1, 3, que são os... Vamos supor que tenha 3 elementos nessa... Vamos pegar 2 autoespaços só e 3 elementos em cada um. Ou 4 elementos no segundo, sei lá. V1, 2... Não, V2, 1, V2, 2, V2, 3, V2, 4, certo? São só 2 subíndices aqui. Né? O que cada um desses subíndices está me dizendo? Na minha anotação lá. Esses caras aqui eu estou indexando como I. Tá? Então, o primeiro subíndice que aparece aqui é referente ao autoespaço. Então, nota que todos... Isso aqui é uma lista LI dentro do primeiro autoespaço. Então, por isso, todos os subíndices de ordem 1 aqui tem um 1 no lugar. E aqui, por isso que tem 2 no lugar. Tá? E, além disso, quem que são os NIs? No caso, o N1 meu é 3 e o N2 é 4. Tá? E esses NIs estão no segundo subíndice. Né? Aqui, voltando aqui para o PDF. Tudo bem? Ficou mais claro aqui? A anotação? Pô. Aí o que eu estou fazendo é um jeito estranho, sei lá, um jeito hábil para escrever a somatória de todo mundo aqui. Né? Porque eu vou pegar a união dessas listas. Né? Eu estou pegando no fundo, a união em I dos BIs, né? Que é essas duas listas juntas, certo? Que é o B1, neste caso aqui é o B1 união com B2. Né? Aí a hora que eu junto essas duas listas, fica uma salada de subíndices aqui. Né? Mais um jeito esperto de fazer essa soma é primeiro somar no segundo elemento, ou seja, dentro de cada uma das listas, e depois somar as listas em si. E aí, para dar certo isso, eu coloco 2 subíndices aqui nos coeficientes na frente dos vetores. Tá? O que eu estou fazendo na prática é, se eu quisesse, né, eu podia empilhar esses subíndices, chamar esse subíndice de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fazer uma soma de 7 termos com coeficientes na frente. Tá? Mas eu preferi fazer assim, por quê? Porque daí eu uso a estrutura que estes caras aqui, cada um desses elementos, estou primeiro somando dentro do autoespaço e depois entre autoespaços. Por quê? Porque daí esses elementos estão no autoespaço e como eu estou igualando a zero pela parte 1 do lema, estes caras aqui tem que ser zero. E aí depois eu uso o fato deles serem LI dentro de cada uma dessas listas. Ficou mais claro aqui? Tudo bem? Thiago, principalmente. Ficou. Mas você está usando primeiro que eles estão LIs ou você está usando primeiro o lema O lema. 1? Primeiro o lema 1, né? Porque, ó, nota aqui. O que eu fiz aqui é... Deixa eu copiar esse somatório para lá, para manipular um pouco. Ó, vamos colocar aqui para ver se a gente tira alguma coisa disso. Né? A gente está igualando isso a zero para achar os coeficientes. Se os coeficientes forem todos zeros, a gente tem certeza que essa lista união é LI. Né? O que eu quero que você note, eu vou concluir isso que está aqui embaixo, é o seguinte. Esta segunda soma aqui, que está em J,
Ó, soma de J indo até NI. Tá fixo o I. É A e J. O I não está variando. V e J. Tá? O que isso daqui está me dizendo? Que é uma soma do tipo A e 1, V e 1, mais A e NI, V e NI. Quem que é esse cara? É dentro de um espaço eu estou rodando os vetores. E eu estou supondo que isso... Estou supondo nada. Isso daqui vai ser o quê? É uma combinação linear de uns vetores de uma lista só. Por exemplo, desse B2 aqui. Então, isso significa que esses caras aqui pertencem ao span do B2. Vou escrever assim, ao span do B2. E quem que é o span do B2? Se é uma lista que está no B2, é uma lista, com certeza isso daqui está contido no alto espaço. Certo? Um alto espaço associado ao lambda 2 aqui. Tá? É por isso que eu estava afirmando ali no PDF que isso daqui está no alto espaço do autovetor aqui. Bom, e aí pelo lema 1, aí sim, uma soma de autovetores em autoespaços distintos igual a zero implica que este cara aqui é igual a zero. Tá certo? Ficou mais claro, Thiago? Beleza, valeu. Nada. Isso daqui é meio complicativo, principalmente por causa dos subíndices, né? Os subíndices atrapalham um pouco. Muito bem, então o que vocês têm que tirar desse lema, por enquanto, é que se você tem uma lista LI aí de vetores, dentro de um autoespaço, e você pega listas de LI de vetores em todos os autoespaços e faz a união de todas elas, essa nova lista vai ser LI dentro do espaço todo. Tá? Por quê? Porque a gente está pensando em construir uma base aí para diagonalizar o operador. Isso vai ajudar nesse sentido. Muito bem. Vamos fazer um pequeno intervalo. Eu acho que é um bom momento. Já falei bastante coisa. Eu vou deixar esse lema aqui em tela para vocês irem internalizando ele, nem que por osmose. E eu volto aí. Então, vamos voltar às 11, tá? Só para eu pegar mais uma aguinha aqui. Beleza, Professor, pessoal? Oi, fala, Gabi. só uma coisa sobre o que você falou por último agora. Se eu somo essas duas listas ali de dois autoespaços diferentes, eu tenho o quê? Um outro autoespaço associado a uma outra transformação? Somar no sentido daquela soma que eu fiz anteriormente, né? É isso que você está pensando. Isso. Se você soma dois autoespaços, sim, você tem um outro autoespaço, de alguma maneira, né? Você pode separar isso em dois subespaços independentes. Mas sim, por quê? O que Mas você está quando... pensando, Gabi? Não, porque se tipo, cada autoespaço eu entendi que ele é um conjunto de autovetores associados a uma determinada transformação, certo? Uhum, isso. Aí se você, tipo, cada autoespaço é associado a uma transformação. Se você faz essa união que você está fazendo aí no lema, o que você obtém exatamente? Tipo, um terceiro autoespaço associado a uma terceira transformação? Não. É da mesma. É tudo referente a T, tá vendo? Tem o subíndice T. É Ah, tudo tá. Você tá referente a. falando. É o mesmo operador. Eu não mudei o operador, não. Ah, tá. Mas são listas de, tipo, diferentes autovetores referentes à mesma transformação. Isso. Tá. Isso. Eu tô Aqui é o autoespaço referente ao autovetor, né? Não, ao autovalor. O alto Cada valor auto... é o lambda. O alto espaço são autovetores que estão dentro desse conjunto, que eu sei que é um subespaço vetorial. Então, mas esse auto, tipo, cada autoespaço, ele vai diferir por conta tipo, que vão ter vários autovalores, né? Tipo, ele está associado. Isso. É. Isso. Se eu tiver, então cada autoespaço ele está indexado aqui pelos autovalores, porque eles geram subespaços distintos. Tá certo? O que eu já garanto com essa segunda parte é que sempre que eu tenho dois vetores em dois autoespaços distintos, eles são necessariamente LI. Né? Porque afinal, uma lista de vetores, se eu pegar um vetor só de cada autoespaço, o que esse lema está me dizendo é que eles são LI. Eu acho que esse lema vai bem mais ou menos com
a intuição é bem parecida com aquela pergunta, né? Porque você tem um autoespaço, ele é gerado pela base beta 1. Você tem outro autoespaço, que é gerado pela base beta 2. A soma direta deles vai ser um espaço gerado pela base beta 1 e beta 2 juntas, né? Isso aí. É isso aí. Então, essa é a ideia. Tipo, É essa a ideia. É você essa a vai ideia que eu... somar todos esses autoespaços, eles vão gerar todo o V, e a base deles vão ser beta 1, união beta 2, até beta Isso. Se eu último, assim, conseguir isso, beleza. O problema é que às vezes eu não um consigo. mundo Às ideal. vezes... às vezes falta gente. Mas o E aí, ideal se é esse. faltar, não é diagonalizar. Isso. Aí você tem que usar outras coisas que eu nem vou falar. Eu vou só citar o nome, você tem que usar formas de Jordan. Mas em geral isso não cai. Nem na Ampec, eu acho que eu nunca vi sequer uma aplicação em economia disso. Tudo bem? Beleza. Beleza. Belezinha. Vamos fazer então, até às 11 horas eu volto aí, pessoal. E aí a gente volta a discutir. Eu vou dar alguns exemplos, eu acho que eu vou dar uns exemplos um pouco mais interessantes, né? Sei lá, pega um cara de R3 para R3, tem dois autovalores, e aí vamos discutir. E aí, o que acontece? Será que consigo achar três autovetores? Né? É isso que eu quero discutir um pouco com vocês. A gente já volta. 11 horas eu tô de volta aí.
voltando aqui, pessoal. Vamos lá. Deixa eu fazer um exemplo, eu acho que para voltar. Deixa eu só testar se tô sendo ouvido aí por vocês. Sim. Muito bem. Deixa eu só fazer um exemplo antes da gente voltar para a teoria, mas fique só para discutir exatamente o que a gente estava discutindo antes do intervalo. Tá? Então, eu vou colocar assim. Ó. Eu vou pegar já uma matriz, tá? Que tem associado um operador. Só para a gente brincar um pouco. Então, eu vou colocar assim, T numa base C aí, que eu nem sei se é canônica, mas vamos supor por praticidade nossa aí que seja 420 menos 1, 0, 012. Então, eu quero discutir o aspecto qualitativo disso aqui. Tá bom? Calcular alto valor, né? A gente vai montar o polinômio característico já aplicado no lambda, né? Que vai ser o que? Vai ser 4 menos lambda, 2, 0, menos 1, 1 menos lambda, 0, 0, 1, 2 menos lambda. Tá? E igualar isso a 0. Tá certo? O que a gente está pensando aqui é que esse operador vai de R3 para R3. E a gente vamos tentar discutir um pouquinho as estruturas vetorial disso aqui. Muito bem. O que mais eu posso fazer aqui, né? Bom, tem que fazer essa conta. Qual que é o jeito mais rápido aqui de fazer? Eu sou ruim. Acho que eu vou fazer aquelas coisas das diagonais. Fica 4 menos lambda, 1 menos lambda, 2 menos lambda. Aí essa vai dar 0, 0, 0, 0. E aqui 2 menos lambda, menos 2 menos lambda, menos 1 e 2. Tá, esse é o determinante que vai dar 0. Eu não sei se o jeito mais fácil aqui é abrir tudo aí. Alguém consegue ver alguma coisa? Dá para botar em evidência aqui, né? O 2 menos lambda. Talvez isso facilite minha vida, né? Vai dar 4 menos lambda, 1 menos lambda. E aqui vai dar mais 2. Tá bom, pelo menos agora facilitou. Uma das raízes eu já tenho aqui, né? E eu vou chamar isso aqui... Bom, deixa assim, né? 2 menos lambda. Eu vou abrir o que está aqui. Então vai ficar 4 menos 5 lambda mais lambda ao quadrado mais 2. Prof, acho que uma das raízes desse aí já é 2. Bater no olho, 0. Aí fica mais fácil. Mas como eu vou querer escrever... Mas você tá certo. Eu já tinha o spoiler, eu já sei quanto tem que dar, por isso que eu já tenho spoiler. Mas você tá certo, tá? Bom, então eu deixo para vocês o trabalho sujo. Vai dar isso aqui, tá? A outra raiz é 3, tá? Se vocês verem aqui, dá para fazer o quê? Aqui vai surgir um 9, menos 15 vai dar 6, com esse 6, tá certinho. Tá? Então eu posso escrever esse polinômio dessa maneira, ou isso aqui, né? Lambda menos 2 ao quadrado, 3, ou lambda menos 3, ou 3 menos lambda, tanto faz. Tá? E aí o que eu quero ressaltar é estes números aqui que aparecem. Tá? Eu vou definir estes números como multiplicidade algébrica. Tá? MA. Deixa eu ver como é que está a anotação aqui. Como eu usei aqui, só para não ficar em desacordo. Tá aqui, ó, MA de lambda. Tá? Então, seja lambda um alto valor de um operador, defino o polinômio. Se esse polinômio pode ser escrito assim, x menos lambda, onde isso daqui, este expoente aqui do meu polinômio, esse m é um número inteiro, né? Eu vou definir isso como multiplicidade algébrica
do lambda. Tá certo? Então, neste caso aqui, seria o 2 e o 1. Tá? Então, M do 2, MA do 2 é igual a 2 e o MA do 3 é igual a 1. Nota que aqui está o lambda é um número fixo e o x é o que está fazendo o meu papel de lambda aqui, por isso não confunda. Tá? Mas é basicamente para definir a multiplicidade algébrica do polinômio, o número de vezes que ele é raiz do polinômio característico. Tá? E eu vou chamar de multiplicidade geométrica a dimensão do autoespaço que cada um destes autovalores gera. Tá? Que é isso que a gente vai discutir agora. Tá claro isso? Tudo bem? Aí vamos voltar aqui, né? Deixa eu dar um zoom out para eu conseguir encaixar tudo numa tela. Provavelmente minha letra vai piorar, mas espero que não muito. Então, eu vou calcular os autoespaços aqui associados a cada um deles. Né? Então, eu vou chamar de lambda 1 o 2 e vamos fazer a conta por o 2, né? Se eu pegar essa matriz aqui, vai ficar 2, 2, 0, menos 1, menos 1 e 0, e 0, 1, e aqui é 0, né? 0. Vou chamar de Vx, Vy e Vz. Isso aqui eu gostaria que fosse 0. Para calcular lá os meus autovetores. Tá certo? Bom, se vocês notarem, a gente de bater o olho já consegue ver que o posto dessa matriz não é 3. Ainda bem, né? Porque a gente forçou isso. Então, essa aqui é múltiplo dessa ou vice-versa, né? Então, eu posso escrever esse sistema da seguinte maneira, né? Vx mais Vy igual a 0. E a única certeza que eu tenho da última equação é que Vy é igual a 0. Tá? Então, essas duas equações implicam que Vx é igual a Vy, que é igual a 0. E por essa razão, eu tenho autovetores que a variável z é livre. Tá? Então, os autovetores associados aqui vão ser vetores do tipo... vou escrever assim. 0, 0 e 1 são gerados por esse cara aqui. Tudo bem? Agora vamos achar o do segundo cara aqui. Deixa eu tentar fazer do lado aqui. Então, lambda 2 igual a 3. Tá? Se eu colocar 3 aqui, né, vai ficar 1, 2, 0, menos 1, menos 2, 0, 0, 1, menos 1. Vx, Vy, Vz. Só substituir na matriz original, tá, pessoal? A única diferença da matriz anterior é que vai ser menos 1 na diagonal principal, por isso que eu já fiz de cabeça, tá? Muito bem. Isso aqui vai ser... Nota que a primeira e a segunda linha também são iguais do ponto de vista qualitativo de informação, né? Basicamente, Vx mais 2Vy é igual a 0. Tá? E da última, esse sistema é um pouquinho mais interessante, né? Da última eu tenho Vy menos Vz é igual a 0. Tá certo? E aí o que eu posso deixar? Eu vou deixar y livre, né? O y linka as duas equações, né? Então eu vou escrever Vx é igual a menos 2Vy e Vz é igual a Vy. Tá? Ou seja, os autovetores aqui vão ser do tipo V igual. Se eu colocar 1 no Vy, vai dar 1 no Vz e menos 2 aqui. Tá? O span desses caras. Né?
Nota que a gente provou lá no lema anterior, né? Se a gente tiver uma lista em cada um dos autoespaços e unir essa lista, eles são LI. E, de fato, eles são LI. Esse cara aqui é LI desse. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? E aqui, pela definição anterior, né? O que a gente tem que sacar? Multiplicidade geométrica, dimensão do autoespaço. Aqui a dimensão vai ser 1 em 1, né? Então, multiplicidade geométrica do 2 vai ser 1. E a multiplicidade geométrica do 3 vai ser 1 também. Tá? Porque esses autoespaços conseguem ser gerados com estes dois autovetores que eu dei aí. Tá? E nota que aqui, no caso do 3, a multiplicidade algébrica e geométrica é igual, mas do 2 não. Tá? Portanto, eu particularmente já sei que essa matriz não será diagonalizável. Tá? Eu vou chegar nessa conclusão daqui a pouquinho. Tá? Ou seja, eu não consigo escolher uma base em R3 que este operador seja escrito na forma diagonal. Tá? Essa vai ser a conclusão posterior dos meus próximos teoremas. Tudo bem? Alguma dúvida quanto à mecânica da coisa? Acho que a mecânica está bastante clara, né? Muito bem. Proposição. Bom, essa é uma proposição que eu vou deixar para vocês verem lá no livro da Marilina e do Flávio. Multiplicidade geométrica sempre é menor ou igual do que a algébrica, tá? Inclusive no nosso caso aqui, né? A algébrica do 2 é 2, mais geométrica é 1. Tá? Isso é uma proposição razoavelmente simples de provar, não vou perder meu tempo com isso. Tá? O teorema que é mais legal é esse aqui, né? Seja um operador e a gente tem T autovalores, né, distintos. Todas essas afirmações são equivalentes. T é diagonalizável. Se eu escrevo o polinômio característico dessa maneira, a multiplicidade geométrica é igual à algébrica, que é igual a cada um desses coeficientes associados aos autovalores. E, finalmente, o que a gente queria, né? A dimensão do espaço todo vai ser igual à soma da dimensão dos autoespaços. E é isso aqui que vai possibilitar a gente a escrever, como o Rafa falou, como soma direta. Tá certo? Então, todos esses caras aqui são equivalentes dentro deste contexto. Vamos mostrar isso. Como é que eu vou mostrar? Eu vou mostrar de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1, se eu não me engano. Tá, então eu vou primeiro. Suponha que T é diagonalizável. Eu vou mostrar que isso acontece. Tá? Então, como T é diagonalizável, existe uma base tal que o operador pode ser escrito nessa base e esse operador vai ser diagonal. Essa matriz aqui vai ser diagonal. Sem perda de generalidade, né? Eu vou assumir o quê? Eu vou assumir uma lista B, que é a união das listas BIs, né, e os BIs são os autovetores associados a cada um desses autovalores. Eu estou tentando encaixar lá no lema, né, se vocês forem notar. Tá bom? E aí eu vou copiar, eu vou mostrar que a matriz diagonal vai ser o quê? Eu vou pegar, como essa lista tem NIs, né, eu vou pegar, cada uma dessas listas tem NIs elementos, eu vou pegar, por exemplo, se eu tiver no primeiro o lambda 1, eu tiver N1 elementos na lista B1, eu boto N1 colunas, sempre botando nessas primeiras N1 colunas o lambda 1 na diagonal principal e zero em todo o resto. Tá? Aí nas próximas N2 colunas eu boto o lambda 2. Nas próximas N3 colunas eu boto o lambda 3 e assim sucessivamente. Tudo bem? Deu para entender? Esta matriz aqui terá então dimensão somatória dos n e somatória dos n, que no fim das contas é a dimensão, vai ser a dimensão do espaço V aqui, tá? Logo, o polinômio característico desse operador nessa base aqui vai ser esse aqui, né? Como queríamos. Então a multiplicidade algébrica, pronto, já bateu. Pelo menos isso está tranquilo, por construção. Tá? Além disso, o que falta provar? A multiplicidade geométrica ser igual a essa multiplicidade algébrica. Tá? Então, eu vou construir, eu vou mostrar que o span de cada uma dessas listas, este WI, na verdade, é o próprio
autoespaço, que é o que eu vou mostrar aqui. Certo? E aí, dessa maneira, está provado que a multiplicidade geométrica, de fato, é a multiplicidade algébrica por construção. Tudo bem? Acho que a maioria dos cursos que eu vi na vida, quase ninguém provava essa proposição. Falava, vocês leem depois, mas eu, como eu acho essa proposição meio chatinha, eu decidi fazer. Então, pega um cara no WI, tá aqui, ou seja, está no spam da lista do BI. Se ele está no spam, ele pode ser escrito assim, né? Lembrando que eu estou usando a mesma anotação anterior das listas lá do lema. Tá? Então, é V1J. Este primeiro subíndice diz respeito à lista que eu estou considerando, né? E o segundo é o número da lista, a ordem, aonde ele está na lista. Tá? Muito bem. Se ele pode ser escrito assim, eu vou ver se ele de fato é um autovetor. Né? É o que eu vou checar. E quando eu aplico o T de W, vai ser T da somatória de J indo de 1 até NI. Como isso daqui é linear, eu posso tirar estes coeficientes. Né? Como esses caras aqui estão na lista, eles são autovetores. Tá? Então, vai surgir aqui um lambda I, V e J. E aí, isso aqui fica bastante óbvio, né? Estes caras aqui, esse somatório aqui, né? Como o lambda I está fixo, não depende do o somatório em J, eu posso tirar ele, né? E, portanto, isso daqui é uma combinação linear, que é o próprio W. Tá? Portanto, T de W é igual a lambda I W, portanto, que eu acabei de provar que esse W está no autoespaço, e, portanto, WI está contido, pelo menos no autoespaço. Agora, o que eu tenho que supor é, pega um cara no autoespaço, mostra que ele está em WI. Ou seja, que ele pode ser escrito como ele está no spam aqui. Né? Tudo bem? Que é mais ou menos parecido, né? Agora pega um cara no autoespaço, né? Como por construção, a B é base de V, essa é a parte mais chata, vai aparecer aquele duplo somatório que eu tentei explicar no exemplo, por isso que eu parei naquele momento da aula, porque eu sabia que ele ia aparecer de novo, né? Estou somando em todas as listas e os elementos de cada uma das listas. Tá? Aí eu vou aplicar o quê? Bom, como eu sei que esse V está no autoespaço, eu sei que vale essa identidade. T de V igual a lambda I V. Né? E agora eu tenho que mostrar que ele está em W. Que ele está no spam só de uma das listas. Tá? Ou seja, por construção, o lambda I V é igual a T de V. Né? E aí o T de V, quando eu colocar esse V aqui, eu vou já tirar os somatórios. Tá? Nota que cada um desses caras aqui são autovetores, portanto, vale essa identidade, lambda L, VL, J. Né? E aí, quando eu boto aqui, né, o que acontece? Estes lambda L's aqui, né, o que eu posso fazer? Nota que o primeiro somatório está em J. Tá? Então, eu posso deixar ele de fora. Aí, né? Cadê? Aqui eu só reescrevi o que está aqui em cima. Né? Peraí. Deixa eu ver se não tem erro aqui. Não, tá aqui, ó. Lambda IV, eu escrevi por extenso aqui, tá? Portanto, lambda IV é igual a esse trambolho aqui, tá? Aí esses caras eu posso tirar do J, mas nem precisa, né? Posso jogar o lambda I para dentro aqui. Aí fica os coeficientes lambda I ALJ é igual lambda L ALJ. Tá? É isso que eu concluo dessa identidade. Aí o que eu posso fazer, né? Eu posso usar isso. Nota que esses daqui são LJ equações. Equação pra caramba aqui, né? L está indexado T, é T vezes NL equações que tem aqui. Aliás, tem que fazer o somatório disso, mas vocês entenderam. Tem tantas equações quanto o número de elementos em cada uma das listas somado. Né? Aí suponha que vou pegar uma delas, né? Quando o I é diferente do L. Né? Então, se o I é diferente do L aqui, o que eu posso escrever? Eu posso passar tudo para um lado só, vai ficar lambda I menos lambda L, que é um termo diferente de zero, e aí o ALJ só pode ser zero. Tá? É daí que sai essa linha, a implicação do 2 aqui. Ou seja, eu já zerei um monte de gente. Né? E aí, voltando lá na 1,
Deixa eu dar um zoom out. Voltando aqui. Então, sempre que I for diferente de L, eu já sei que é tudo zero. Tá? Portanto, sobra esses caras aqui só. Né? Sobra o V indo de J de 1 até NI, ou seja, a própria lista que eu queria. Tá? Então, ele está no alto espaço. Espero não ter confundido a cabeça de vocês. Tudo bem isso aqui? Tudo bem mesmo? Vocês estão fazendo silêncio porque é muito somatório e se perderam no meio do caminho. Muito bem. Bom, se está silêncio, eu vou assumir que sim. Tá? E aí, ou seja, eu acabei de provar que o WI de fato é o alto espaço. Né? Ou seja, o WI, lembrando, é o span das listas. Né? E aí, como para subespaços finitos, se a dimensão for igual de dois subespaços, eles são iguais, né? Então, eu acabei de provar que a multiplicidade geométrica é igual à multiplicidade algébrica por construção. Tá? Então, o que isso está dizendo é que, pelo menos eu já tenho a implicação que se T é diagonalizável, vale isso aqui. Tá? Aí o restante é ficar fazendo os outros dois, né? De 2 para 3, de 3 para 1. Acho que tem um deles que é muito fácil, né? O de 2 para 3, por hipótese, né? Como você sabe que o polinômio e essas multiplicidades são iguais, então, por hipótese, você já construiu aqui no teorema anterior que as dimensões batem, né? A gente usou isso, inclusive. Tá? E do 3 por 1, aí eu estou supondo que o somatório das dimensões dos altos espaços é igual do espaço todo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as listas e formar a base, né? Que é exatamente a ideia aí que eu estava discutindo com o Rafa e com o Thiago e com a Gabi no começo da aula, né? Se eu pegar cada uma dessas listas, ela vai ser base de cada um dos autoespaços, né? E como eu vou ter exatamente tantos elementos LI quanto eu queira, né? Que vai bater com a dimensão de V, então B é base de autovetores. Se é base de autovetores, por definição, ela é diagonal, portanto é diagonalizável. Ufa, hein? Tudo bem? Por que esse teorema é legal? Porque ele me dá condições, né? Se você parar para ler esse teorema, ele me dá condições para quando o T vai ser diagonalizável, né? Quando a multiplicidade algébrica e geométrica dos autovalores baterem, né? E quando eu tiver exatamente quantos autovetores eu precisar para cobrir o espaço todo original. Tá? Essa é a ideia desse teorema. E aí que vem algumas consequências ou corolários disso aqui, né? O primeiro deles é esse aqui que o Rafa já se antecipou, né? Se eu tenho um operador linear que tem base de autovetores, essa base de autovetores implica que a gente pode somar de forma direta os autoespaços e formar o espaço V e vice-versa. Tá? Eu posso, se eu puder provar que os autoespaços são soma direta e formam o V, também eu consigo criar uma base de autovetores. Tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem, não é tão interessante a demonstração, não tem nada de novo, eu só estou usando as coisas anteriores, né? Mas tudo bem. E aí isso daqui me dá certas consequências, né? Este teorema aqui em cima, ele me dá certas consequências, né? Que é dizer basicamente que se as multiplicidades geométrica e algébrica não baterem, já era. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar numa situação que eu tenha a dimensão do espaço original n e eu tenha n autovalores distintos. Né? O que isso já implica de cara? O que eu sei com relação à matriz? Que ela vai ser diagonalizável. Né? Se eu tenho um espaço de dimensão n, eu tenho n autovalores distintos, né? Com certeza, pelo menos, se eu tenho alto valor, pelo menos um autovetor associado a cada um deles, a gente vai ter. Tá? Nesse caso em particular, a gente vai ter um para cada um. Tá? E aí o T vai ser diagonalizável. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Nota que no meu exemplo aqui, essa matriz aqui não era diagonalizável. Né? Por quê? Porque eu tenho dois autovalores e um deles tem multiplicidade algébrica 2 e eu só tenho um autovetor. Tá? A dimensão desse autoespaço aqui é 1.
E aí, por essa razão, eu não consigo diagonalizar esse operador. Tá? O máximo que eu consigo é triangularizar esse aqui, mas eu não vou entrar muito nisso. Dúvidas? Tudo bem? Alguma dúvida adicional aqui? Tá, então agora vocês fazerem exercício, né? Não tem muito mais o que eu apresentar de teoria, pelo menos nessa parte de alto valor e alto vetor, tá? É ficar tentando fazer exercício, calcula polinômio característico, diagonaliza as coisas, etc, etc. Acho que eu vou até terminar mais cedo. Hoje a aula foi meio pesadinha, né? Então, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida final aí?